Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Poder se assentar por um instante. Eu quero agradecer ao bom Deus por essa tão bendita e honrosa oportunidade. Ao amado pastor Rafael, um grande amigo que Deus me concedeu como presente. Ele e a sua querida esposa, a pastora Jaqueline. A todos os obreiros que nos recebem tão bem nessa noite, a minha palavra de gratidão. Hoje me faço acompanhado da mulher mais linda que existe no mundo. A minha digníssima esposa que me aguenta ou me tolera há 20 anos pelo menos. Não, pode aplaudir Jesus por ela, por favor. Queridos, o pastor Rafael mencionou sobre o nosso trabalho teológico. Nós estamos montando uma turma específica agora. Acabamos de assinar um contrato com a faculdade FACOP, uma faculdade que é reconhecida pelo MEC, credenciada pelo MEC. E na segunda-feira nós começamos agora uma nova turma, tanto presencial quanto online. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual e vai ser uma alegria imensa poder tê-lo ou tê-la como alunos nossos e para um tempo de crescimento, tá ok? Então eu vou mandar para ele e ele repassa para vocês. Posso ouvir um amém por isso? Eu não quero cansá-los, mas eu quero partilhar de um texto com vocês que está no primeiro livro da Bíblia. Por favor, pegue a sua espada aí, a sua Bíblia, e abra comigo em Gênesis capítulo de número 28. Quero parabenizá-los por esse ano tão incrível que vocês estão comemorando, mais uma dádiva de Deus, dessa porta que Deus abriu, que tem alcançado tantas pessoas. Meus parabéns a toda essa amada igreja, Raiz em Cristo, que Deus faça vocês crescerem pelo menos 1000 vezes mais. Posso ouvir um amém por isso? Perfeito. Gênesis capítulo 28, vamos ler o versículo 10 a seguir. Na minha versão está assim, você pode acompanhar na sua. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras do lugar e a fez de travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo estava o Senhor, a qual disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que está deitada agora darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu tenho referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão terrível é esse lugar! É a casa de Deus e a porta dos céus. E tendo levantado-se Jacó bem cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia colocado como travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo o topo entornou azeite. E ao lugar da cidade que outra hora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Bíblia no banco ou no colo, por favor. Levante as suas duas mãos lá em cima, lá no terceiro andar. Diga: Espírito Santo. Mais alto: Espírito Santo. Meu coração aberto está. Continue falando conosco. Fale na minha alma. Que o Senhor não te detenhas e que nada roube a sua palavra para a minha alma. Quem pode aplaudir, faça isso. Olhe para mim. A narrativa construída nesse texto vai falar para nós
acerca do patriarca conhecido como Jacó. Jacó está vivendo um dos piores momentos da sua vida. Após ele ter enganado seu pai, trapaceado seu irmão, ele se vê encurralado para tomar uma decisão de ter que sair de casa. Rebeca, sua mãe, vai aconselhar para que ele saia rapidamente, porque Esaú, seu irmão, está com um sentimento de vingança e quer matar Jacó. Jacó, ele toma uma decisão irrefletida, impensada, claro que influenciado por uma voz. Ele trapaceia, engana seu irmão, e agora o seu irmão quer vingança. Então agora, rapidamente, ele tem que ajuntar suas coisas e sair para uma outra terra. Segundo o conselho de Rebeca, ele tem que ir para a casa do seu tio Labão, que ficava em Padã Arã. Não era uma viagem tranquila e nem rápida. Segundo John MacTour, é uma viagem de mais ou menos 600 a 700 quilômetros de distância. Falando isso hoje, quando se tem um carro, você faz isso em um dia. Mas naquele tempo o meio de transporte era animais. Então era uma viagem cansativa que durava em torno de 3 a 4 dias. Por isso, quando Jacó chega no deserto de Berseba, ele está cansado, ele está fadigado. Ele quer continuar na jornada, mas o texto diz que ele chega no final da tarde, no crepúsculo do dia, final da tarde e início de noite. Ele quer continuar a jornada, mas não pode, porque ele sabe que aquilo que acontecia na cidade é aquilo que o comentarista Norman Russell Champlin vai dizer, que as cidades daquela época eram muradas. Então havia sentinelas que guardavam a cidade e havia controladores de acesso que abriam os portões durante o dia para negócios na cidade e fechavam no final da tarde e início da noite. Então, quando Jacó entra no deserto de Berseba, ele quer continuar a jornada, mas entende que não vale a pena. Por quê? Porque chegando na cidade, a porta estaria fechada. Quem está comigo, diga amém. Ele quer continuar, Rafael, mas não pode, porque chegando lá a porta estaria... E é justamente aqui nesse cenário de fuga, nesse cenário de onde o seu irmão quer o matar, nesse cenário onde ele chega no deserto de Berseba, que a porta está fechada, é justamente nesse momento que Deus vai se revelar a Jacó. Ele está cansado, fadigado, com medo, com receio, vulnerável diante do deserto que ele está passando, mas quando ele percebe que a porta da terra está fechada, ele vai perceber que existe uma outra porta, e essa porta não está fechada, mas ela está aberta. E essa porta não é na terra, essa porta está no céu. Ele deita no deserto de Berseba, pega uma pedra e faz de travesseiro. E o texto diz que ele sonhou. Repita comigo, sonhou. E o sonho dele é inusitado, porque ele vê uma escada que pegava na ponta da terra ao topo do céu. E ele vê seres angelicais que transitam nessa escada, que sobem e descem, que sobem. Então Deus se revela mostrando uma porta no céu. Olha que interessante, enquanto a porta da terra está fechada, a porta do céu está. Enquanto a porta da terra está fechada, a porta do céu está. Tem gente que prefere a porta da terra aberta, mas eu prefiro a porta do céu aberta ao meu favor. Porque quem depende da porta da terra depende do favor do homem, mas quem depende da porta do céu depende do favor de Deus. E quem depende do favor do homem, o homem dá com uma mão e tira com as duas, mas quando Deus dá, Deus não joga na cara. Então levante a mão para adorá-lo aqui nessa noite. Esse texto aqui é carregado de profundas lições que de uma maneira muito lacônica, rápida, eu quero exaurir e aplicar ao seu coração. Quem está comigo, diga glória. A primeira verdade nesse texto é que Jacó vai sonhar, e ele vai sonhar no pior momento da sua vida. Repita comigo, pior momento. Ele não sonha no melhor, ele sonha no pior. Existem sonhos que acontecem, surgem, nascem quando você está vivendo o melhor momento. Mas há outros sonhos que Deus faz questão de fazer nascer, é justamente no nosso pior momento. John Piper, um grande teólogo, vai dizer o seguinte, que Deus é especialista em realizar os seus grandes momentos nos meus piores momentos.
E eu estou falando ao coração de pessoas que chegaram aqui, que já esboçaram um sorriso no rosto, já levantou até a mão e já deu glória a Deus, mas que estão vivendo o pior momento da sua história, não estão entendendo nada daquilo que está acontecendo na tua vida. Mas assim como diz em João capítulo 13, verso 7, o que eu faço hoje não entende tu agora, mas amanhã você vai entender. Existe um Deus que está trabalhando em todo esse processo da sua história, e ainda que você não tenha compreensão daquilo que está acontecendo, e as lágrimas estão caindo do teu rosto, há um salmo que diz assim, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 34, verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é aquele que livra de todas elas. Talvez você chegou aqui no pior momento, no pior estágio da sua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. É nesse processo, nesse momento de dor, Deus vai fazer coisas grandes e poderosas nascerem em sua vida. Há sonhos que se manifestam nessa noite e não são produzidos na terra, são produzidos no céu. Jacó sonha no pior momento e ele sonha também no pior lugar. Que lugar que Jacó está? Vem comigo, que lugar que Jacó está? Ele não está numa cama King Star que um mexe e o outro não sente. Ele está no chão duro do deserto. Ele sonha no pior momento, mas ele sonha justamente no pior lugar, um lugar vulnerável. Ataques de salteadores, bestas feras. Mas é justamente no deserto que você vai perceber nas páginas da Bíblia que toda vez que Deus queria forjar alguém, Deus introduzia essa pessoa para o deserto. O deserto sempre foi a faculdade do Espírito Santo. E toda vez que Deus quer provar alguém, leva esse alguém para o deserto. Mas é no deserto aonde Israel mais contemplou milagres e provisão da parte de Deus. Se você está vivendo o deserto da sua vida, fique tranquilo, há um Deus que continua absolutamente no controle da sua história. A palavra deserto no hebraico é Biadeber, no grego é Barran, que na transliteração para o português significa lugar aonde Deus fala. Deserto significa lugar aonde Deus? Só que olhem para mim, Jacó é neto de quem? Tem gente fazendo download, vou perguntar de novo. Jacó é neto de quem? Abraão. É filho de quem? Isaac. Então ele vem de uma casa. Quem é Abraão? Aquele que é conhecido e classificado como amigo de Deus, sim ou não? Então ele vem de uma casa onde Deus já falava muito. Mas se Deus já falava na casa, por que Deus tira então Jacó da casa e leva para o deserto para que ele pudesse ouvir a voz? É porque justamente na casa de Jacó não era somente Deus que falava, Rebeca também falava. E toda vez que eu estou em um ambiente onde há vozes que estão atrapalhando a voz de quem de fato eu preciso ouvir, Deus sempre vai criar um caminho de ruptura para te arrancar de ambientes que está atrapalhando a voz de Deus no seu coração. Eu estou falando ao coração de pessoas que estão ouvindo muitas vozes e essas vozes estão atrapalhando de você entender o plano, o propósito, o chamado que Deus tem na tua vida. Mas Deus hoje está pegando você pela tua mão, dizendo: vou te arrancar desse ambiente e te levar para que nada atrapalhe aquilo que eu tenho a executar na sua história. Sonha no pior momento, sonha no pior lugar. E ele sonha apesar de ter uma pedra. Ele deita a cabeça em cima do quê? Vem comigo, ele deita a cabeça em cima de uma... Não é travesseiro pena de ganso, é de uma... Pedra é um elemento cortante, sim ou não? Pedra é um elemento que incomoda, sim ou não? Quem já caminhou com uma pedrinha no sapato? É maravilhoso, né, irmão? Incomoda? Sim. Causa desconforto? Sim. Então pedra é um elemento que corta, que fere, que incomoda, que machuca, sim ou não? Só que a grande ênfase do texto é que Jacó está deitado com a cabeça sobre um elemento que corta, que fere, que machuca, que sangra, mas mesmo assim ele continua sonhando, ensinando para nós que as pedras do caminho jamais serão capazes de interferir ou parar os sonhos de Deus sobre a nossa história. Tem gente que chegou aqui com pedras, está cortando, está ferido, está machucado. Mas o que deixa o diabo doido é que mesmo você chegando aqui ferido, quebrado, amassado, arrebentado, você continua sonhando. Ferido, mas sonhando. Machucado, mas sonhando. Quebrado, mas sonhando. Porque
porque sabe que há um Deus que está escrevendo a sua história. A tua história não está na mão do destino, a tua história está na mão daquele que manda no céu, manda na terra, manda no vento, manda no mar, manda em todas as coisas, e ele detém a última palavra. Diga glória a Deus comigo. Toca na mão de alguém, diga, vai dar glória a Deus, ou vai ficar engasgado aqui. Isso, pega na mão dele, levanta lá no terceiro andar. Isso, diga, vamos fazer o barulho que o diabo não gosta de ouvir aqui nessa noite. Aí, como você já sabe, é esse barulho que o diabo não gosta de ouvir, o barulho de glória a Deus e aleluia. Por isso o Salmo de número 91, ou melhor, 81, verso 10 diz assim: abre bem a tua boca que eu te encherei. Jacó sonha no pior momento, sonha no pior lugar, sonha apesar de ter uma pedra. E ele tem um sonho justamente com uma escada. Repita comigo, escada. Deus é muito intencional, gente. Deus poderia mostrar qualquer outro elemento, mas mostra para Jacó justamente uma. Porque eu não sei aqui, mas lá em Itaquera tem bastante gente assim. Jacó era um tipo de crente folgado. Aqui em Santa Isabel tem crente folgado? Tem não, né, irmão? Só lá em Itaquera, na igreja que eu pastorei. Quando Jacó puxa o tapete do irmão, é com o intuito de conquistar as coisas com muita facilidade e rapidez, sim ou não? Por isso Deus se revela a Jacó, apresentando para ele uma, e não um elevador. Apresenta para ele uma. Quem prefere escada ou elevador aqui? Não mente não. Tem gente que é tão folgado e diz assim: eu quero até um assessorista para que eu não tenha que apertar o botão. Justamente eu e você queremos, lógico que um elevador do que uma escada. Mas Deus mostra para Jacó justamente uma escada, dizendo: comigo ninguém cresce de cima para baixo, mas de baixo. Porque quem sobe degraus respeita o tempo, respeita a fase, respeita a etapa e não corta caminho. Porque tem gente que nasceu na fé ontem e acordou hoje com um apóstolo. E Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com fornalha, e Deus não tira o pão do forno enquanto o pão não estiver pronto. Então não precisa você puxar tapete de ninguém, não precisa você quebrar ninguém, não precisa você tentar burlar caminho, porque o que Deus planejou, projetou para a tua vida, não tem demônio que tira, não tem capeta que arranque, não tem fofoqueiro que possa atrapalhar. O que Deus determinou na tua vida vai acontecer. Quem está comigo, diga amém. Isso, faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir aqui nessa noite, vai lá. Isso. Deus mostra para Jacó uma escada. E ele vê seres angelicais que trafegam nessa escada. O texto diz que os anjos estão. Você não comeu hoje não, hein? Os anjos estão. Olhe para mim. Anjos são seres materiais ou imateriais? Tem gente fazendo. Tá dando Google aí. Vamos lá. Os anjos são seres materiais ou imateriais? Você não me convenceu não. São corpóreos ou incorpóreos? Você vê anjo toda aí? Toda hora? Não vê. Mas olhe para mim. Anjos são seres imateriais porque é espírito. É incorpóreos porque é espírito. Então, se eles são incorpóreos e imateriais, automaticamente eles não precisam nem de escada, nem de parede e nem de porta. Mas o que os anjos estão fazendo? Aonde? Então cutuca o irmão e diga: se o anjo está subindo escada, por que você não quer subir? Enquanto você fala, eu tomo água aqui, vai lá. Os anjos estão? Me ajuda, irmão, me ajuda. Os anjos estão? Peraí. Poderia estar assim: os anjos descem. Porque se os anjos vêm da parte de Deus, automaticamente eles deveriam e não. Mas o que os anjos estão revelando aqui nesse texto, como o céu funciona. Há um princípio na física que diz assim: toda ação, você sabe, toda ação tem uma. Então significa que o céu mais reage do que age. Pastor, prova. O que os anjos estão fazendo?
Então significa que começa primeiro aonde? Na terra. E o céu reage. Prova, pastor. Prova. Não vem ler para você revista e nem gibi. Vou ler a Bíblia. Jesus vai dizer: tudo aquilo que primeiro vocês ligar aonde? Será ligado? Então o céu mais reage do que age. Exemplo, Atos capítulo 12. Pedro foi preso e a igreja foi orar. A oração é uma ação, sim ou não? A oração busca o anjo. Ação. O anjo, que é a reação, desce e busca Pedro. Só que o anjo não desce aonde eles estão orando, mas desce justamente aonde eles estão precisando. Melhor do que descer onde eu oro é descer onde eu preciso. Então, enquanto você está guerreando aqui, ele está descendo lá do outro. Pastor, me dá mais um texto. Vou dar o número do telefone de Jesus. Você tem o número do celular dele? Anota aí, 333. Pegou? Qual é o número? Como? Não dá caixa postal, não dá segunda linha, não dá fora de área. Quando você ligar, ele vai estar prontamente para te atender. O que diz lá? Jeremias 33:3. Clama e responder. Clamor, ação, sobe. Responder-te-ei, reação, resposta aqui. O que subiu hoje? Clamor. O que subiu hoje? Adoração, sim ou não? O que subiu hoje? Propósito. O que subiu hoje? Jejum. Então, se a lei da física funciona e é um princípio espiritual, então tudo que sobe, então subiu adoração, clamor, jejum, propósito. Quem vai descer? Poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual, livramento, socorro. Então levanta a mão para dar glória ao nome. Jacó fica só na escada? Não. Fica só nos anjos? Não. Ele vê Deus no topo. Quem está no topo? Deus. Olha o que Deus vai dizer: eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, e agora eu serei o teu. Então Jacó até então é neto de crente, filho de crente, mas agora, até então ele não era crente. Mas Deus encontra ele no meio do caminho, no meio do... Ele está no deserto, no meio do caminho de fuga, mas no meio do... E Deus encontra ele. Assim como você está no caminho da fuga e Deus decidiu parar você aqui. Olhe para mim. Jacó vai ouvir de Deus a seguinte frase: está vendo esse lugar? Darei a ti a tua descendência. Eu sou contigo e não te deixarei. Eu te farei voltar, te abençoarei e abençoarei todas as famílias da... Olha que interessante. Se você notar de uma forma racional, Jacó não merecia ouvir aquilo que ele está ouvindo da parte de Deus. Sim ou não? Tem gente pensando ainda. Vou falar. A forma como Deus fala com ele, humanamente falando, ele não merecia ouvir aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque se você olhar as ações de Jacó até o prezado momento, ele não merecia ouvir palavra de amor. Ele merecia ouvir palavra de repreender. O que ele fez com o seu pai? Mentiu. O que ele fez com o seu irmão? Trapaceou. Então, na minha lógica, ele merecia coça, peia, disciplina, sim ou não? Só que o amor de Deus é tão profundo que Deus ama falar com gente atrapalhada. Já percebeu que Deus ama falar com gente atrapalhada? Tem gente que você conhece a vida dele, ele faz, pinta o sete, como diz aí fora. Ele faz tanta burrada, tanta idiotice, e ainda chega no culto, aí Deus levanta o profeta e diz assim: assim diz o Senhor, eu estou com... Aí você olha e diz: mas como? Eu estou me guardando, sou puritano, estou me resguardando de tudo, e ele apronta todas, e Deus ainda fala que é com ele. É porque Deus não olha para você pelo momento que você passa, mas Deus olha para você para quem você vai se tornar amanhã. Hoje Jacó, suplantador, enganador, quebrado, amassado e arrebentado. E amanhã, Israel, príncipe de Deus.
Tem gente te julgando pelo momento, só que Deus não te define pelo presente. Deus já sabe quem você vai se tornar no futuro. Você não está aí não, mas levanta essa mão com vontade para dar glória a Deus. Tem gente rotulando pelo momento que você está passando, mas Deus sabe justamente quem você vai se tornar amanhã. Toca na mão de 2 ou 3, diga para ele: não me julgue por agora, porque você não sabe quem eu serei amanhã. Hoje eu estou caído, arrebentado no chão, mas amanhã eu vou estar de pé, restaurado, abençoado, porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Quem está comigo, diga amém. Jacó acorda do sono, já estou terminando. Jacó acorda. Repita comigo: Jacó acordou. Ele fica tão impactado com aquilo que ele vê, que ele pega o azeite que ele carrega consigo, pega a pedra que havia feito de travesseiro, e o texto diz que ele deitou o azeite sobre a pedra, derramou o azeite sobre a pedra, e ele libera uma palavra dizendo: era a cidade chamada Luz, mas a partir de agora essa pedra não será mais a luz, será Betel. Qual é o nome? A palavra Betel, 2 junções da palavra hebraica: Bet, casa, El, Deus. Jacó está dizendo que aquela pedra agora se tornou uma casa de... Profeticamente ele está fazendo uma alusão daquilo que o profeta Ezequiel vai liberar lá na frente. Qual? Deus é o único que é capaz de transformar corações de pedra em casa. Você não falou nada, mas vou repetir. Deus é o único que é capaz de transformar pedras em casa. Ezequiel vai dizer o seguinte: removerei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o meu espírito, azeite. Quando Jacó deita azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, em contato com a pedra, que representa o nosso coração, é a capacidade que Deus tem de transformar corações de pedra em uma casa para morar. Eu quero falar com alguém aqui que uma hora pensou que nunca chegaria a sentar num banco de uma igreja, porque você pensou que você jamais teria essa condição de chegar na igreja, mas a graça de Deus te alcançou onde ninguém te alcançou. Você estava perdido no lamaçal do pecado, caído no chão, mas o banho de Jesus através do seu sangue te alcançou, te redimiu, te purificou, te santificou, e hoje você está aqui no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo não é em Paris, não é em Londres, não é nos Estados Unidos da América. O melhor lugar do mundo é estar na casa do Pai, na presença do Deus vivo, adorando aquele que vive eternamente. Por 10 segundos, levante as suas mãos lá em cima. Por 10 segundos, eu vou dar 10 segundos para você adorar. Sobe o volume e adora, vai. 10, 9, 8, 7, adora. 6, 5, 4, adora o teu Deus nessa noite. Fale palavras de adoração a Ele, cante a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, bendiga o nome dEle. Olhe para mim. Jacó faz um voto. Ele faz um. E ele faz o seguinte: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão para comer, e se o Senhor me trazer em paz, então o Senhor será o meu. Ele está fazendo uma oração, e essa oração contém 4 pedidos. Quantos pedidos? E todos esses 4 pedidos estão ligados com a palavra P. Não sei se você percebeu. Primeira coisa que ele pede: se o Senhor for comigo, presença. Se o Senhor me guardar, proteção. Se o Senhor me der pão, provisão. Se o Senhor me der paz, estado de harmonia, tranquilidade. Então ele está falando: se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu. Uma oração com 4 pedidos. Vocês estão fazendo aniversário, sim ou não? Diga para alguém: hoje Deus tem 4 presentes para você. Presença, proteção, provisão e paz. Não,
Não, valeria um glória a Deus melhor. Se você não der glória, eu vou para casa a pé, hein? Olhe para mim, eu vou fazer de uma maneira muito rápida. 10 minutos aqui eu encerro. Primeiro pedido. Irmão, eu cheguei do Ceará essa semana, estou cansado. Mas não estou assim que nem tu não. Parece que nem comeu nada hoje. Qual é o primeiro pedido? A palavra presença no hebraico é panirra, que significa presença contínua. O que Jacó está pedindo não é um relacionamento esporádico, uma vez por semana, uma vez por mês. Ele está dizendo, eu quero que o Senhor caminhe comigo todos os... Ele está falando de uma presença que é de manhã, de tarde, de noite, e quando ele dormir, que esteja com ele. É uma presença que está com ele, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, todo ano. É uma presença que caminha com ele, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele está dizendo o seguinte, o que é importante para mim não é o nível de network que eu tenho. O que é importante para mim é se a tua presença está comigo. Nós estamos comemorando quantos anos de aniversário nessa casa? Quantos anos? Mas aqui, se não fosse a presença, seria uma associação de amigos de bairro. Mas o que torna esse ambiente um culto? Não é a minha presença aqui, não é a tua presença aqui, mas é a presença daquele que manda no universo. E coisa boa é cantar com a presença, sim ou não? Coisa boa é pregar cheio da presença, sim ou não? Coisa boa é cultuar no ambiente que você sente o arrepio da presença de Deus aqui nesse meio, sim ou não? E coisa boa é sentar perto de um crente lotado da presença. Com toda a educação, vê se esse irmão está cheio ou está vazio aqui hoje. Pega na mão dele aí, isso, acorda ele, levanta a mão dele lá em cima com a sua. Diga, cada glória que você der aqui nessa noite é um demônio que vai cair nesse lugar. E eu quero liberar uma palavra sobre esta casa, nesse aniversário e nesse primeiro pedido que Jacó fez. Levante as mãos, porque a presença de Deus vai ser tão poderosa daquilo que Ele vai derramar nesse altar, que vai marcar toda essa cidade de Santa Isabel. E os demônios que estavam atuando nessa região, articulando, por causa dos trabalhos e oferendas que são feitos nessas regiões aqui, os demônios terão que recuar diante da glória que Deus vai fazer repousar nessa casa. Porque enquanto Satanás está levantando lá fora pedófilos, enquanto Satanás está levantando lá fora traficantes, enquanto Satanás está lá fora levantando estrupadores, tanta gente ruim nessa casa, Deus vai levantar profetas, levitas, pastores, pregadores, missionários, cheios do Espírito de Deus. Levante a mão para adorar o nome de Jesus. E tudo que nós precisamos é da doce presença do Espírito Santo. Primeiro pedido de Jacó, presença. Segundo pedido de Jacó, proteção. A palavra proteção no hebraico é shimahimi, que significa aquele que me protege daquilo que eu vejo e me protege daquilo que eu não vejo. Na minha vida e na tua vida existem inimigos que são visíveis, inimigos que são Aí Deus está dizendo, eu te guardo daquilo que você vê, mas eu também te protejo daquilo que você não. Existem guerras espirituais que você consegue identificar, mas existem batalhas e guerras que você não consegue ver. Aí Deus está dizendo, eu te protejo daquilo que você está vendo, mas eu estou em ambientes e lugares que você não consegue estar. Eu ouço aquilo que você não consegue ouvir. Eu vejo aquilo que você não consegue ver. Eu estou em reuniões que o seu nome está sendo mencionado, que você não está presente. Mas enquanto você me adora, eu desfaço todo o laço do diabo. Enquanto você me adora, eu desarticulo agora toda a força do diabo. Deus está dizendo que os cavalos e os cavaleiros estão caindo por terra nessa noite, porque aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda protege a tua entrada e a tua saída. Só quem é guardado por Deus, levante as mãos aos céus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida e reaja a ela se você tiver força. Isaías 54, verso 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e embaixo das suas asas estará seguro. Por isso a sua verdade é escudo, broquel. Eu não tenho medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Porque assim me diz o Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Reage, igreja, mas você não será atingido. Eu estou sentindo a glória do Pai aqui nessa noite. Enquanto a sua mão está levantada, laços de morte estão sendo quebrados aqui. Enquanto sua mão está levantada, Deus está repreendendo toda a articulação do mal contra a tua vida. Potestades e principados estão caindo por terra nessa noite. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Primeiro pedido, presença. Segundo pedido, proteção. Terceiro pedido, provisão. As tuas palavras do hebraico que trabalham com esse termo provisão. A jirê, que a gente conhecemos, e um termo chamado laboche. Eu gosto muito do termo laboche, que traz para nós a conotação daquilo que Deus pode fazer: multiplicar o pouco que eu tenho, ou fazer aparecer aonde não tem. Tenho pouco, eu multiplico. Não tenho nada, fique tranquilo, porque eu abro porta aonde não tem porta. Por isso, quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: Bereshit bara Elohim het harat, no hebraico. Há dois verbos no hebraico ali, verbo bara e verbo asa. Verbo bara, ou melhor, verbo asa significa criar a partir de uma matéria-prima. O homem, no seu poder criativo, ele só consegue criar a partir de algo já existente. O verbo bara é trazer à existência aquilo que não, e esse poder só Deus. É Deus dizendo: se você tiver pouco, eu multiplico. Se você não tiver nada, eu faço aparecer. Israel está 40 anos caminhando no Egito, mas Deus abriu uma padaria no céu. Caía maná todo dia. Deus fez água sair da rocha, e a roupa do corpo não se consumia. Deus está dizendo para o coração de alguém: fique tranquilo, porque esse ano, 2026, será o ano da provisão. João capítulo 6, Jesus está com a multidão faminta no deserto, e ele faz uma pergunta para testar os seus discípulos. E ele faz uma pergunta para Filipe, dizendo assim: aonde compraremos pão para alimentar essa multidão? Quantas pessoas tem ali? Aproximadamente quase 20.000 pessoas. Aí Felipe olha para Jesus e diz assim: o problema é que o Senhor está fazendo uma pergunta errada. O problema não é aonde compraremos, é como compraremos. Porque ainda que tivéssemos aqui 200 denários de pão, de dinheiro, seria suficiente para alimentar toda essa multidão. O que Felipe está dizendo para Jesus é: sua pergunta está errada. Nosso problema não é geográfico, nosso problema é financeiro. Aí Jesus fez essa pergunta para testá-lo, porque ele sabia muito bem o que haveria de fazer. Jesus está te colocando em algumas situações para testar o seu coração, para ver em quem você confia. Se é no teu braço, se é nos teus amigos, ou você confia nele. Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no... Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor é como um monte de... que não, mas perto. O que aparece ali? Um menino, não tem nome, mas tem pão. E ele tem quantos pães? 5 pães. 5 pães é só para você comer de manhã, irmão. Imagine para alimentar uma multidão. Aí André diz assim: mas o que é isso para tanto? Aí Jesus disse: na tua mão não dá, mas coloca na minha mão. É Deus dizendo: na tua mão não está acontecendo nada, mas quando você aprender a colocar na minha mão, você vai ver que eu consigo fazer tudo que você não pode fazer.
Jesus pega 5 pães e levanta para o céu. E ele dá? Ele dá? Ele agradece no muito ou agradece no pouco? Ensinando para nós que você nunca vai chegar no muito se você não aprender a agradecer no dá pouco, mas dou glória. Aí eu posso dizer com Abacuque disse no capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha. Eu não dependo de fatores circunstanciais para poder adorar a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele pode curar, e eu sei que tem poder de cura. Mas se Ele não quiser curar, eu vou continuar adorando o nome dEle para todos sempre. Encerra agora. Já passou 10 minutos? Olha aqui para mim. Primeiro pedido, segundo pedido, terceiro pedido e quarto, paz. A palavra paz no grego é reirene, no hebraico é shalom. É normal quando você encontra um irmão na igreja, você cumprimenta ele como? Como? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Crente tem paz, não é? Um judeu quando encontra um outro judeu, como que ele se cumprimenta? Shalom Adonai. Sim ou não? Adonai, Senhor. Shalom, paz. Paz do? Só que não é apenas um simples a paz do Senhor como nós damos. Quando um judeu pega na mão do outro judeu e diz assim, Shalom, é a mesma coisa como estivesse dizendo um ao outro, dizendo, podemos descansar, porque nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. O que é paz? Estado de harmonia, estado de tranquilidade. Agora eu pergunto aos senhores, paz você recebe no corpo ou na alma? Tem gente ainda pensando. No corpo ou na alma? Olha aqui. Quando Jesus pergunta para aquela mulher hemorrágica, ou ele pergunta para a multidão e a mulher se manifesta, olhe para mim. Ele diz assim, alguém me tocou. Aquela mulher tem medo em falar, sim ou não? Porque ela está debaixo de um conceito de contaminação. Porque se entendia que tudo aquilo que a mulher tocasse ficava imundo, impuro. Mas aquilo que está nela não suja ele, mas aquilo que está nele limpa ela. Você não está aí não, meu irmão. Aquilo que está nela não contamina ele, mas aquilo que está nele vai mudar a história da vida. Porque Jesus pergunta, alguém me tocou? Porque ela já havia tocado nele e já estava estancada do seu mal, sim ou não? Mas Jesus mesmo sabendo que ela já está curada no físico, ele faz a pergunta, alguém me? E quando ela fala, verso 34, capítulo 5 de Marcos, Jesus vai dizer assim, filha, a tua fé vai em... Quando ela toca, ela é curada no corpo. Mas quando ela fala, ela é curada na... O que Jesus está fazendo ali? Uma sessão de terapia com ela. E uma terapia com Jesus, só uma palavra é capaz de mudar toda a história de alguém. Eu estou liberando uma palavra sobre pessoas que estão sofrendo guerras na mente, pessoas que estão sofrendo ataques, pessoas que estão sofrendo com depressão, com pânico, com medo, com fobia, com ansiedade. Mas enquanto estou pregando aqui, a paz que excede todo entendimento está invadindo a tua alma. Enquanto estou pregando aqui, cadeias e correntes estão sendo quebradas. Enquanto estou pregando aqui, o diabo que tentou tirar o teu sono, a tua tranquilidade, fazer você dependente de remédio, de tarja preta, calmante, para poder dormir, hoje o Espírito Santo está dizendo, eu estou trazendo para a tua alma a paz que o mundo não é capaz de dar, a paz que o dinheiro que tem lá em Alphaville não é capaz de trazer. A minha presença é suficiente para te trazer paz. Fique em pé comigo, por favor. Eu quero que você fique perto de um crente chique, bonito. Hoje é sábado, acredito que ele tomou banho. Você vai orar por ele agora ou por ela. Se o adorador, aqui o
casal puder cantar uma canção, por favor, não cansando vocês. Mas eu gostaria que vocês orassem um pelos outros agora.